Uma equação é uma pergunta matemática, tá? Começa daqui. X ao quadrado mais 2x igual mais x igual a 3. Isso aqui encerra uma pergunta. Pergunta: qual é o número real no universo numérico do cálculo ao conjunto dos números reais? Então a pergunta é: qual é o número real cujo quadrado mais ele é igual a 3, tá? Isso encerra uma pergunta. Você olha para cá, você tem que ler isso como uma pergunta. Ou então assim: 1 sobre x mais x igual a 1. Aqui qual é a pergunta? Qual é o número real não nulo que somado com seu inverso é igual a 1? Certo? Se diz que essas equações aqui, todas são equações em uma variável real. Isso aqui é exemplo de equação. Vou pegar um melhor para escrever. É um exemplo de equação em uma variável real. E aqui é a variável real, tá certo? Mas você pode ter uma equação em duas variáveis reais. Tá entendido? Você pode ter uma equação assim, ó. x2 mais y2 igual a 5. E aqui você vê como uma pergunta também. Aqui a pergunta é: qual é o par de números reais x, y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5? Ou então, quais os números reais x e y, tais que o quadrado de x mais o quadrado de y é igual a 5? Entendido? Ou então essa pergunta aqui, ó. Aqui, quais os números reais x e y não nulos, tais que x sobre y mais y sobre x é igual a 1? Entendido? Ou ainda, quais são os números reais x e y, tal que x mais seno de y é igual a 0? Entendido? Então isso são perguntas. Mas essas perguntas são chamadas de equações. Isso aqui, cada pergunta dessa é uma equação em duas variáveis reais. Geralmente, uma equação em uma variável, a sua forma geral é assim, ó. F de x igual a 0. Onde f é uma função de uma variável real e de valor real. Toda equação em uma variável real pode ser posta, está aparecendo aqui? Pode ser posta dessa forma. F de x igual a 0. E é uma equação em duas variáveis reais, ela genericamente, ela se expressa assim: E de xy
igual a zero. Ou melhor dizendo, f de xy igual a zero. Onde, melhor escrevendo, onde f é uma função de duas variáveis reais. E funções de duas variáveis reais são coisas simples. São funções cujo domínio está contido em R2. Tá? Geralmente uma função de duas variáveis, você tem um conjunto ômega de R2 e você tem uma função f que vai de ômega para R, que associa a cada parte de números reais um único número real. Isso é uma função de duas variáveis. Como, por exemplo, essa função aqui, ó, f de xy igual a, tá aqui, ó, x2 mais y2. Qualquer que seja o par xy pertencente a R2, tá? Que é um par ordenado. Então, você tem o domínio dessa função é o próprio R2. E essa função, como exemplo, quem é f de menos 1, 3? Quem é f de menos 1, 3? Quem é? Olha a lei de formação e me responda. O quadrado de menos 1, né? Mais o quadrado de 3, que dá quanto? 10. Tá? F de 3 menos 1. Tá? É o quadrado de 3 mais o quadrado de menos 1, que também dá 10. Quer dizer, nesse caso, coincidentemente, dá f. É claro que f de xy é sempre f de yx, pela lei de formação, tá? F de 0,2, quem é? 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá quanto? 4. F de menos 1, 1 meio. Quem é? Menos 1 ao quadrado mais o quê? 1 meio ao quadrado, que dá quanto? 1 mais 1 quarto, que dá igual a 5 quartos. Tá? F, só mais um exemplo. F de raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3. Quem é? Tá? É o quadrado da raiz de 2 mais o quadrado da raiz quadrada de 3, que dá quanto? 2 mais 3, que dá 5. Certo? Então você tem aí. Mas você pode ter assim, g de xy, por exemplo. G você pode ter essa função aqui, ó. G de xy igual a quê? A 1 sobre x mais 1 sobre y. Pegar sobre y. Mais 2 sobre y, por exemplo. Quem é o domínio da função g de duas variáveis? Quem é aqui? O domínio da f grande, é todo R2, né? Eu posso calcular, tá? Essa função aqui, perdão. Isso aqui é a forma genérica de uma função de... No caso aqui, o domínio da f grande, quem é? É o próprio R2, certo? Aqui, quem é o domínio da g grande? Quem é? É o conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2, tal que o quê? Tal que isso diferente de zero. E o y também é diferente de zero. Tá? Quem é g de 1, 2? Quem é? 1? É 1 sobre 1, né? Mais 2 sobre 2. Que dá quanto? Dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Certo? Quem é f de
um meio, diga. G, desculpa. G. Quem é G de um meio, um terço? É o inverso de um meio, mais o inverso de um terço, que dá quanto? Aqui é 2 sobre 1 terço. É 2 sobre 1 terço, que dá quanto? 2 mais 6. Dá quanto? 8. Tá? Então, são exemplos de funções de duas variáveis. E toda equação em duas variáveis reais, ela é dessa forma. Toda equação em duas variáveis reais, ela é dessa forma. F de xy igual a zero, onde x e y são o quê? O de x e y são variáveis reais, tá certo? Então, essa equação, por exemplo, essa equação aqui, ó, x2 sobre 4 mais x vezes y igual a seno de x vezes y, tá? É da forma, essa equação, ela é da forma f de xy igual a zero, onde quem é f de xy? Para essa equação ser colocada nessa forma. X ao quadrado sobre 4 mais xy menos seno de x vezes y. Tá? Menos seno de xy, que é x vezes y. Entendido? Então, toda equação, quando você pegar uma equação em duas variáveis, ela pode ser colocada nessa forma. Começa daqui, ó. Daqui, essa equação aqui é a equação. O que é essa? É a equação G de xy igual a zero, onde quem é G de xy? Quem é? É x sobre y, x menos 1. E essa daqui, x mais seno de y igual a zero. Apaguei. Vou colocar de novo. X mais seno de y igual a zero. É uma equação h de xy igual a zero, onde quem é h de xy? X mais seno de y, só isso. Pronto. Tá? Equação. Uma equação, ela tem o chamado seu lugar geométrico, ou a sua representação gráfica, ou o seu gráfico. Gráfico não, desculpa. Uma equação, ela tem o seu chamado lugar geométrico. Por quê? Colocar aqui, vocês entenderam aqui o que é a equação em duas variáveis. Sejam AB pertencente a R2 e a equação
f de xy igual a zero. E uma equação f de xy igual a zero, tá? Nós dizemos que AB, é solução da equação f de xy igual a zero. Isso foi repetitivo demais. Quando o f de AB é igual a zero, tá? Bem óbvio. O conjunto solução da equação f de xy igual a zero é o conjunto S, dado por, tá? Só uma coisa aqui para ficar bem completo. Nós dizemos que AB é a solução da equação f de xy igual a zero quando, primeira coisa, o AB pertence ao domínio da função f e f de AB é igual a zero. Tá? É isso aí. E o conjunto solução da equação f de xy igual a zero é o conjunto S contido em R2 dado por, quem é o S? É o conjunto formado por cada par AB pertencentes ao R2, tal que AB pertence ao domínio da F e o F de AB é igual a zero. É o conjunto de todas as soluções, tá? De todas as soluções. E esse conjunto, como é um subconjunto do R2, você pode marcá-lo no plano cartesiano, pode desenhá-lo, esboçá-lo no plano cartesiano. Tá? E esse conjunto é chamado de o conjunto dos pontos do R2. Quando você marca esses pontos, quando você marca os pontos de S, todos os pontos de S no R2, pelo menos você traça um esboço, tá? Em teoria, em teoria você consegue, não é? Tá certo? É possível marcar todos esses pontos existem. Na prática você tem um esboço. Mas quando você marca, tá? Isto é, o conjunto de todos esses pontos desenhados lá no R2, representados lá no R2, vamos colocar assim, é chamado de lugar geométrico da equação. É o lugar geométrico da equação. Tá certo? Esse conjunto S é também chamado de curva. A curva determinada pela equação. Mas aí, para falar assim, você está pensando no lugar geométrico. O lugar geométrico é também chamado de curva. Curva definida pela equação. Por exemplo, essa equação aqui, ó. x2 mais y2 igual a 25. Você sabe quais são os pontos do plano que satisfazem essa equação. Você sabe quais são os pontos do plano cartesiano R2 que satisfazem essa equação. São os pontos que estão a uma distância da origem igual a
raiz quadrada de 5. Tá? Quando você... não é 25, desculpa, 5. Não botei 5 não, tem 25. Então é o conjunto dos pontos que estão à distância de 2 igual a 5. Aí você tem razão. Ou seja, você tem um plano XY. Então o lugar geométrico dessa equação é o conjunto